Bem, dando uma breve definição sobre o que é uma máquina virtual. Uma máquina virtual é um ambiente virtual, né, que simula um computador físico. Que assim como o computador físico, ele possui processador, memória interna, memória de armazenamento, memória principal e suas interfaces de entrada e saída. Né? Essa máquina virtual ela é construída através de um programa, né, chamado de virtualizador. Esse é instalado na máquina física, né, no hardware físico. E como ele simula um computador, né, um computador real, logicamente a gente consegue instalar um sistema operacional e aplicações nele. E utilizá-lo de forma funcional, como se estivéssemos utilizando uma máquina física mesmo. A máquina virtual hoje em dia tem várias aplicações no mercado. E ela também trouxe uma solução para um problema, né, que incomoda os usuários há um tempo, né, que é instalar uma nova aplicação. Isso porque, né, o usuário ele teria que se preocupar com as dependências daquela aplicação. Ou seja, todo programa, toda aplicação tem dependências. Seja dependência de bibliotecas, de pacotes ou de softwares terceiros. Né? Alguns dos exemplos mais comuns, né, de erros de dependência, erro de DLL não encontrado, de DXX não instalado. Isso acontecia bastante em alguns programas antigos. Né? Você instalava a aplicação e você teria que, depois, além de instalar a aplicação, você teria que saber se o seu computador tem as dependências necessárias para executar aquela aplicação. Né? Uma solução, né, que a máquina virtual, né, que as máquinas virtuais trouxeram, são a técnica de máquina virtual compactada, que é a técnica de criar uma máquina virtual, né, carregar ela com o sistema operacional e suas dependências, né, necessárias para utilizar de forma funcional, né, e a gente cria essa imagem. Ao gerar essa imagem, a gente disponibiliza para o usuário utilizá-la. Né. Com essa solução, né, das aplicações virtuais, o usuário não precisa mais se preocupar com dependências. Apenas o desenvolvedor tem que se preocupar, né, saber quais as dependências necessárias para o funcionamento dessa aplicação. Né. Com isso, o usuário recebe um sistema completo, né, pronto para uso já. Bom, algumas das vantagens de utilizar aplicações virtuais, né, a gente pode definir dois perfis de usuários, né, que utilizam as aplicações virtuais. São usuário comum e usuário profissional. O usuário médio, né, ele geralmente é um time de desenvolvimento pequeno ou um desenvolvedor individual. Com a máquina virtual, ele tem a facilidade de testar, né, de utilizar e testar as aplicações em desenvolvimento em ambientes computacionais diferentes. Ou seja, você pode criar uma máquina virtual com diferentes configurações, né, tamanho de memória principal, de armazenamento, e testar como a aplicação, né, em desenvolvimento vai funcionar, né, nesses ambientes controlados. Já no uso profissional, né, geralmente em grandes empresas ou times de desenvolvimento grandes, né, maiores, é uma técnica mais inteligente criar uma máquina virtual, criar uma aplicação virtual e fazer os testes da aplicação, né, nessa máquina virtual. Ou seja, você cria a máquina virtual, carrega a aplicação de desenvolvimento nessa máquina virtual e faz os testes de software ou de segurança na própria máquina virtual, ao invés de fazer esses testes no ambiente de desenvolvimento. Né? É muito mais seguro, muito mais inteligente utilizar as máquinas virtuais para esses testes. As empresas também utilizam, né, de aplicações virtuais em servidores. Por exemplo, você tem um servidor, você pode executar várias instâncias de um mesmo sistema operacional em um único servidor, em uma única máquina. Né? Com isso a gente tem um ganho de desempenho, né, onde você vai estar utilizando todo o potencial do servidor, e um ganho econômico também, porque ao invés de utilizarmos várias máquinas físicas, a gente utiliza apenas um servidor, apenas uma máquina,
para executar essas várias instâncias desse SO. As vantagens de utilizar máquinas virtuais em CPUs, né, com multinúcleos, é que, imaginando o cenário, a gente tem um processador quad-core, por exemplo, e sabendo que em cada núcleo ele pode executar até 8 instâncias dessa máquina virtual, utilizando todo o potencial do processador, a gente pode executar ao mesmo tempo 32 instâncias dessa mesma máquina virtual em um único processador, em uma única máquina, né? Isso é muito mais vantajoso. Como essas instâncias estão no mesmo processador, elas utilizam da mesma memória, né? Compartilham a mesma memória. Então surge esse problema. Como é que é feito o gerenciamento da memória, né? Como é que a gente gerencia o acesso a essa memória pelas várias instâncias do sistema operacional. A gente utiliza a técnica chamada deduplicação, né? Como o nome diz, é a técnica de deduplicar informações na memória. Então, quando uma instância tenta acessar um dado, né, tenta gravar um dado na memória que já foi escrito por outra instância desse mesmo sistema operacional, essa técnica entra em ação, né? Ela proíbe, né? Ela bloqueia essa gravação, né? Tendo em vista que já foi armazenado essa memória, né? Para evitar a duplicação de dados. Olá, eu sou o Francisco Galvão e eu vou apresentar a importância do assunto nas aplicações virtuais. Bom, primeiramente temos as máquinas virtuais, que elas são extremamente úteis no dia a dia, pois permite o usuário rodar outros sistemas operacionais dentro de uma janela. Sendo assim, ele vai ter acesso a todos os softwares que ele precisa. E elas podem ser usadas em diversos casos, como por exemplo, no lançamento de programas e se o desenvolvedor tiver com um sistema operacional ainda em estágio de desenvolvimento, ele pode usar essa máquina virtual para ficar evitando bugs, entre outros. Além disso, ela pode ser executada em paralelo em um único dispositivo. Com isso, você pode alterar sistemas operacionais dentro da sua máquina. Como por exemplo, se eu tiver um computador da Apple, um macOS, eu posso criar uma máquina virtual para rodar meu Windows lá dentro. E isso vai ser muito útil, porque eu vou poder testar softwares em diferentes sistemas operacionais. Como por exemplo, se eu for um desenvolvedor e estiver criando um software, eu posso, na minha máquina principal, ter vários sistemas operacionais, onde eu posso testar o meu software em cada um deles, para manter o seu padrão, para ver se eles estão sendo executados de forma correta em cada sistema operacional. Que isso é uma boa prática para os desenvolvedores, que é a constância entre sistemas operacionais. Ele também pode ser usado como buffer de segurança, que você pode executar códigos maliciosos, abrir arquivos suspeitos na sua máquina, porque a máquina virtual ela acredita que está sendo executada diretamente no hardware físico, mas não é isso que acontece, é apenas uma simulação dentro da sua máquina. Ou seja, não vai afetar nada, se algo ocorrer errado com a sua máquina virtual, não vai afetar o sistema em si. Bom, agora eu vou falar da virtualização. Uma das razões para o surgimento da virtualização é porque antigamente os computadores eles eram mainframes, ou seja, eles eram desenvolvidos apenas para aquela função que eles deveriam fazer. Era como sistemas embarcados, ou seja, cada funcionalidade tinha um computador específico. E dessa forma, cada vez que uma empresa ela queria testar um sistema novo ou adquirir, ela não podia usar a máquina que ela já tinha, ela tinha que comprar outro computador, deixando assim muito inviável, porque ia ficar muito caro, porque para cada funcionalidade que a empresa tinha, ela tinha que comprar um computador novo. E com isso, a virtualização ela vai conseguir resolver esse problema, porque ela vai se aproveitar dos computadores que já existem para executar um ou mais sistemas. Porque cada um vai rodar dentro da sua máquina virtual. Assim vai evitar gastos e vai
usar toda a funcionalidade que o computador pode oferecer, que é o melhor aproveitamento da infraestrutura existente, porque como ele vai executar vários serviços é, em um único servidor, ele vai poder aproveitar a capacidade total do computador e trazendo mais custo-benefício para a organização, por exemplo. Também ele vai lhe oferecer um ambiente de testes, que vai ser possível avaliar se um novo sistema ou uma atualização ela vai funcionar antes mesmo de implementá-la. Porque, assim, sendo assim, ela vai diminuir os riscos que você ia ter se já implementasse de cara aquele sistema. É, e além disso, você vai poder também realizar testes de desempenho, sem ter que implementar tudo apenas na sua máquina virtual. Obviamente também vai ocorrer uma grande redução de custos, porque você vai aproveitar, né, todos os seus recursos já existentes e você não vai precisar adquirir novos equipamentos, porque você vai usar os que você já tinha, que era o problema de antigamente. Ou seja, você vai economizar em espaço, refrigeração, energia, até mesmo a manutenção daquelas máquinas que podiam quebrar. Você vai economizar com tudo isso. Também temos segurança e confiabilidade, que cada máquina, como a máquina virtual ela vai ser independente das outras, se algum problema surgir em uma dessas máquinas virtuais, não vai alterar não vai prejudicar o nosso sistema todo, apenas aquela máquina virtual em si. E também é possível ter uma migração e ampliação mais fácil, porque mudar o serviço de virtualização é muito fácil, é só instalar um novo software, instalar outra máquina virtual e fica muito mais fácil para você ampliar sua infraestrutura, né? Porque não vai precisar de muito esforço, apenas instalar um novo software. Bom, temos também a aplicação virtual da nuvem, que muitas pessoas já usam esse sistema hoje em dia e nem sequer sabem que estão usando, que é como, por exemplo, o Google Drive, o Dropbox, por exemplo. Também temos softwares que são o Google Docs, que você nem precisa instalar ele no seu computador, só precisa de acesso à internet. E muitos especialistas eles afirmam que a computação em nuvem ela vai ser o próximo grande passo da internet, pois os dispositivos eles vão precisar de menos hardware eles vão precisar de um hardware menos robusto e vai ser mais fácil integrá-lo à nuvem a eles, porque basicamente precisa só de acesso à internet para acessar o sistema da nuvem. E bom, uma dessas características são que seus arquivos são seguros em diversos servidores. Ou seja, se algum problema acontecer com sua máquina física, seus arquivos ainda vão estar protegidos, porque não depende do seu computador, e sim do computador do seu servidor que está oferecendo para você esse serviço. E eles são protegidos por padrões internacionais de segurança, que o tornam quase impossível de serem invadidos. Você pode acessar eles de qualquer lugar e com qualquer dispositivo. Não precisa ser o seu computador físico que você adquiriu com aquela nuvem, não. Você pode acessar ele no seu celular, no seu tablet, no computador de outra pessoa, tendo apenas sua senha, por exemplo. Então, também ele é muito fácil de você fazer um upgrade, porque só precisa falar com a companhia que está oferecendo aquele serviço para você, que você consegue aumentar seu plano, caso você precise, e comece a precisar mais, tiver mais demandas. Então, a compatibilidade também, porque como o acesso é independente do seu dispositivo, não importa o sistema operacional, não importa o hardware dele, a nuvem sempre vai estar lá independente do seu dispositivo. E também, obviamente, vai ter o consumo reduzido, porque não vai precisar de tanta infraestrutura para armazenar todos aqueles dados que você precisa. Como, por exemplo, uma grande empresa, ela tinha aquelas salas cheias de HD, cheias de... ocupando muito espaço físico, consumindo muita energia. E com a nuvem, ela não precisa disso, só precisa ter o serviço comprado e poder armazenar todos os seus dados lá com segurança. Isso vai fazer economizar muito do que se fosse uma sala cheia de HD, né? Foi dito, a virtualização é o processo de criar a versão virtual de algo no mundo real. Sabendo disso, entram os processos de virtualização de hardware, sistemas operacionais, dispositivos de armazenamento e recursos de rede. Porém, precisamos entender que ao virtualizar um dispositivo ou aplicação,
temos os seguintes propósitos: simplificar o gerenciamento, reduzir ou até mesmo eliminar a ociosidade da aplicação, reduzir os recursos operacionais e logísticos, ter o maior provisionamento de recursos e aplicações ao dispor do usuário, e não menos importante, ter uma disponibilidade contínua dos recursos. Com isso, né, é importante a gente frisar que as aplicações virtuais têm propriedades que se aplicam de forma conjunta ou em parte nos exemplos que daremos logo adiante. E tais propriedades são o particionamento dos recursos e das atividades em execução pela aplicação, porque, caso ocorra falha, podemos isolar e tratar de forma a prevenir mais erros e preservar os demais componentes do sistema, assim não comprometendo grande parte do desempenho. Por exemplo, também, encapsular o estado das aplicações facilita assim o realocamento das mesmas para qualquer parte do sistema ou área em questão. E por fim, ocorre também a independência do hardware, ou seja, redução da necessidade de ter grandes mainframes ou dispositivos que geralmente são mais potentes e difíceis de manter e instalar, gerando uma migração dos recursos e atividades de forma simplificada e facilitada. Sabendo disso, a gente tem hoje em dia algumas aplicações das mais variadas, tanto para empresas como para usuários individuais. Porém, irei começar a apresentar a vocês as aplicações mais robustas voltadas às empresas de grande porte. Essas aplicações são, por exemplo, a AWS da Amazon.com e a Azure da Microsoft. Ambas possuem o mesmo conceito, que é provisionar recursos de alto desempenho de forma simplificada para grandes marcas. Ao acessar a página da AWS, por exemplo, vamos perceber que ela busca trabalhar com tecnologias de análise, microserviços, blockchain, DevOps, Machine Learning, inteligência artificial, governança, produtos SAP, segurança, armazenamento e muitas outras tecnologias voltadas para as mais variadas áreas, desde a educação até a disponibilidade de serviços financeiros de forma inteira. Algumas das marcas que utilizam os serviços da AWS são, por exemplo, o Departamento dos Estados Unidos, Barcelona Futebol Clube, o iFood, a Netflix, o BTG Pactual Bank e o Nubank, por exemplo. E em relação ao uso da Azure, da Microsoft, não é muito diferente, como eu já disse antes. A proposta aqui é provisionar recursos avançados para as marcas que necessitam de um alto poder de processamento e análise. E com isso, as tecnologias, com as quais ela trabalha, por exemplo, são desenvolvimento de aplicações em nuvem, migração e disponibilidade de recursos em nuvem, internet das coisas, a nuvem híbrida, machine learning, inteligência artificial e muito mais. E grandes nomes também dos esportes, por exemplo, como a NBA, fazem uso das soluções oferecidas pela Microsoft. Além da NBA, a gente pode encontrar também nesse catálogo de clientes o eBay, a Boeing, Samsung, BMW, a Pepsi Company, por exemplo, a Bosch, o NHS e muitas outras companhias. Saindo das aplicações virtuais de grande porte, voltaremos nossos olhares também agora para as aplicações voltadas. Voltaremos nossos olhares agora para as aplicações voltadas aos clientes diretos, como nós, no caso. Quero trazer aqui duas das mais usadas, que é os serviços do Google Cloud e Microsoft Cloud. Ambas, assim como o exemplo dado anteriormente, têm a mesma proposta de provisionar recursos e computação em nuvem para seus usuários. No entanto, o diferencial é que cada uma, e que cada vez mais esses serviços estão se consolidando em um ecossistema individual. Antes, o mercado de hardware é que caminhava para isso, para essa consolidação de forma isolada. Ou seja, cada empresa tinha seu hardware e sua arquitetura e desenvolvia em cima disso todos os demais projetos. Agora são os serviços de cloud que tentam cada dia mais demonstrar as suas vantagens únicas frente às concorrentes de mercado, que surgem como opção para os clientes. Tanto o Google Cloud como o Microsoft Cloud lidam com o usuário do mesmo modo. Isso significa que dispõe de navegadores que servem como terminal de entrada e sincroniza todos os outros recursos e todos os serviços da marca, que possuem seus pacotes de escritório, de análise de dados, de agenda, serviço de e-mail, dentre outros recursos que todos nós já conhecemos. A diferença é, no entanto, que a Google está cada vez mais disponibilizando recursos que atendam a todas as necessidades do usuário. E já a Microsoft, por sua vez, tenta comprar fatias de vários mercados distintos, videogames, esportes, seja o que for, na expectativa de fazer cada vez mais parte da vida de seus consumidores, desde o escritório onde trabalham até a diversão em casa, por exemplo, com o Xbox.
E por fim, vale a gente citar também de forma honrosa e breve, que a virtualização da vida também tem se tornado foco nas discussões e criações na área de TI. Com seu maior exemplo, e mais recente, na verdade, a criação do metaverso pela antiga Facebook e atual Meta, que através dessa iniciativa planeja criar um mundo virtual com interação 100% real com o nosso mundo. E algumas grandes marcas já abraçaram a ideia e estão começando também a investir na iniciativa. E essas marcas, por exemplo, são a Nike, a Ralph Lauren, o Itaú, Fortnite, a Gucci, a Stella Rossi, a Lojas Renner e muitas outras marcas também. Olá! Bem, como visto aqui na fala dos meus colegas sobre a serventia, o porquê é necessário saber e alguns exemplos sobre virtualização, sabemos agora o quanto é importante e como o mundo tem caminhado em uma direção em que a virtualização é um grande agente de mudança para a tecnologia atual e futura. Dito isso, escolhemos uma linha para nos referirmos em algumas partes desse trabalho, que visa explicar a virtualização por meio da computação em nuvem. Entretanto, devemos saber que virtualização em uma parte da computação é uma parte da computação em nuvem. Embora os serviços cloud, ou seja, em nuvem, tenham por trás da maioria de seus serviços a virtualização, essa mesmo é apenas um dos seus muitos serviços. Por isso eu vou me ater um pouco mais aos sistemas operacionais em si e aplicações em si. Mas então, Levi, como pôr isso em prática? Eu sou Levi Lima e fiquei responsável pela parte de prática de virtualização de aplicações. Bem, antes de mais nada, precisamos saber que existem tipos de virtualizações e para que possamos entender sobre elas, antes precisamos entender sobre o que é hypervisor. O hypervisor é uma peça importante no fornecimento de virtualização. Ele é responsável por gerenciar e fornecer os recursos que serão utilizados pelas máquinas virtuais e também é responsável por traduzir as instruções virtuais em instruções que serão executadas pela máquina e vice-versa. Ou seja, ele é um intermediário entre o mundo físico e o mundo virtual, geralmente localizado ali entre o hardware e o sistema operacional. Como observamos nessa figura, que eu vou classificar em figura 1 e 2, já que aqui embaixo, inclusive, da legenda tem Type 1 e Type 2. Como observamos na figura 1, o modelo Bare Metal, ou seja, o sistema, o hospedeiro, é o próprio hypervisor, executando diretamente sobre o hardware. A gente vê ali a aplicação AP1, AP2, AP3, guest, que é o usuário do sistema operacional, né? E aí o hypervisor que está fazendo essa comunicação já direto com o hardware. E a segunda figura, né, que nela possui um sistema hospedeiro, ou seja, é um sistema hosted. O hypervisor ele é executado sobre o sistema operacional do hospedeiro. Alguns exemplos do hypervisor do tipo 1 são o Xen, o Hyper-V, o VMware, o Citrix, que inclusive está aqui as imagens. Já do tipo 2 são também o VMware, o EMU, o VirtualBox e o KVM, por exemplo, entre outros. Agora que a gente sabe o que é o hypervisor, e ele é um intermediário entre os ambientes de virtualização real, podemos entender melhor sobre as técnicas de virtualização, que são as seguintes: virtualização total, para virtualização e virtualização a nível de sistema operacional. Começando pela virtualização total, na virtualização total, o sistema convidado ele não é capaz de saber que está em um ambiente virtual. Ele irá se comportar como se estivesse em um ambiente real. Nessa técnica, quando instalamos o sistema operacional da máquina virtual, não exige nenhuma modificação para que ele funcione. Todos os recursos necessários são fornecidos pelo hypervisor em 100% dos casos. Esse tipo de virtualização é mais utilizado para virtualizar sistemas operacionais como Windows e Mac, porque eles possuem o código fechado e eles não permitem alterações para reconhecer que estão no ambiente virtual. Não existe uma comparação entre o hypervisor e o sistema operacional convidado, ou sistema convidado. A principal vantagem é que praticamente não existe restrições para que se
ser virtualizado. A principal desvantagem é que a performance desses sistemas costuma ser péssima, pois não existe uma cooperação entre o hypervisor e o convidado. Exemplos de software que utilizam esses são o Xen, o KVM e o VMware Workstation. Bem, inclusive eu deixei aqui uma legendazinha aqui embaixo, onde VM, que está aqui, é Virtual Machine ou máquina virtual, VMM são monitores de máquinas virtuais, né? O hospedeiro e o hardware. Esses monitores de máquinas virtuais basicamente é o hypervisor. Bem, continuando, na paravirtualização, o sistema convidado é adaptado e sabe que está em um ambiente virtualizado. Dessa forma, as instruções privilegiadas são executadas de maneira diferente, podendo ser executadas diretamente no hardware sem o intermédio do hypervisor. Nem todos os recursos são interpretados pelo hypervisor, o que traz um benefício significativo, principalmente em instruções de I/O, de rede e de disco. Dentre as vantagens trazidas por essa técnica está o melhor uso dos recursos para oferecer a virtualização e na performance, que é bastante superior à virtualização total. Como existe a necessidade de modificação do kernel do sistema, adicionando e acionando os módulos, não pode ser realizado por qualquer sistema ou seja, apenas por aqueles que possuem um código-fonte disponível para modificações. A Microsoft, por exemplo, ela encontrou uma maneira de disponibilizar uma imagem de seu sistema operacional, ou seja, aquela famosa ISO, que foi especialmente modificada para suportar para virtualização através do software Xen. Aqui está explicando, né, na imagem, as máquinas virtuais mais o sistema operacional alterado. Bem, na virtualização a nível de sistema operacional, alguns autores, inclusive, nem consideram ela um tipo de virtualização. Porém, com o passar dos anos, ela vem se destacando e muitos autores começaram a incluir esse tipo de virtualização como virtualização, né? Para começar, ela abstrai totalmente a função do hypervisor, ou seja, ela não existe, como a gente pode ver aqui na imagem. Já é direto por hospedeiro com as funções especiais. Ela descarta o hypervisor e para gerenciar os sistemas convidados, né? Ela descarta ele. E as abstrações virtuais geradas por essa técnica são chamadas de containers, no caso CTs em key. Os containers surgiram como evolução do comando chroot, que é responsável por criar o diretório raiz do sistema, utilizado principalmente para testar softwares. O chroot, inclusive, uma curiosidade é que o chroot era bastante utilizado para criação de malwares, para testes de software e de sistemas operacionais. Aqui eu deixei alguns exemplos de interface do Xen e do KVM. Entre outros, teria o VMware, o Citrix, outros que são populares. Entre esses dois, um comparativo é que os comandos a serem instalados no sistema, entre ambos, levam em consideração o ambiente de teste utilizado. Por exemplo, um boot ou server com todas as ferramentas e serviços essenciais de configuração do sistema, incluindo as formas de criação dos discos virtuais, instalação do sistema, entre outras coisas. Os exemplos consideram que o sistema básico está devidamente preparado sem a necessidade de pacotes complementares. Ou seja, eles vêm basicamente prontos para o sistema que ele for aplicado. Se for instalado no Windows, ele é baixado já todo pronto para o sistema operacional Windows e para fazer a virtualização a partir dele. Para criar máquinas virtuais, tanto o Xen como o KVM requerem uma definição ou criação de um disco virtual, como se criasse uma partição nova de um HD. A instalação do sistema pode ser realizada
através da rede ou por uma imagem ISO. Bem, as máquinas virtuais de ambos podem ser criadas manualmente ou criadas através de ferramentas como o libvirt, como por exemplo o do KVM. De qualquer forma, pode ser notado que os procedimentos são simples e de fácil compreensão por administradores de sistemas e profissionais de TI de modo geral. Aqui um exemplo de algumas empresas que utilizam a tecnologia de virtualização: a General Electric, a Fundação Bradesco, a Universidade Mackenzie e a Mundial Assistance, que é uma empresa de seguros, de assistência. Uma curiosidade que eu gostaria de falar sobre essas empresas é, por exemplo, a General Electric, depois de virtualizar seus sistemas, ela tem uma economia de 1,4 milhões de dólares por ano, depois dessa consolidação dos servidores dela, através da virtualização. Para quem não conhece, ela atua com motores de avião, geração de energia, serviços financeiros, eletrodomésticos, equipamento de diagnóstico por imagem, plástico de engenharia, alguns gadgets como mouse, teclado, essas coisas. E ela começou a investir em virtualização em 2007. Bem, a Fundação Bradesco é uma fundação gerida pelo Banco Bradesco, é uma empresa à parte do Banco Bradesco, mais do banco, que eles são uma fundação que fornece educação, como é que eu posso dizer? Educação gratuita. E eles hoje possuem 20 servidores virtuais e têm um custo operacional 60% menor do que quando eles não tinham os servidores virtuais e eram físicos. Tanto por causa dos processos operacionais, que tem um menor custo, como pelo custo de espaços que eles não precisam ter devido à virtualização. E ainda eles conseguiram diminuir os prazos de processos administrativos em cerca de 50%. A Universidade Mackenzie, por exemplo, ela multiplicou a infraestrutura dela, ou seja, ela acabou se instalando em outras cidades, em alguns outros estados, sem precisar ter um servidor físico em cada local, devido à virtualização dos seus servidores. Já Mundial Assistance, eles têm 36 servidores hoje virtuais, utilizando o VMware e o Citrix. E quando foi feito o estudo de retorno sobre o investimento deles, eles viram que não só seria viável virtualizar, como também seria algo essencial em questão de custos. Meu nome é Eric. O tema nossa equipe ficou aplicações virtuais. Eu vou falar um pouco sobre a relação com outros assuntos vistos na disciplina. Vale salientar que os tópicos no slide são apenas para orientar a minha apresentação, né, no caso. Então, vou dar prosseguimento. Vamos lá, relação com relação vista em aula. Uma relação que eu encontrei bastante interessante foi a virtualização de processos. Que no caso, a gente pensa que virtualização é apenas de sistemas operacionais. Que me abordaram bastante isso lá nos slides anteriores. Então, eu vou falar um pouco sobre processo, que acho que é uma coisa bastante que está envolvida bastante no nosso meio, a gente não reconheceu que isso é uma virtualização, talvez. Basicamente, quando um aplicativo normal dentro de um sistema operacional oferece suporte a um único processo. Então, esse processo ele é iniciado e é destruído quando sai. Sua finalidade é fornecer um ambiente de programação independente da plataforma que abstrai aquele detalhe de hardware, ou sistema operacional, no caso, né? Por exemplo, falar disso é a linguagem Java. Ela tem a JVM, no caso, né? que é Java Virtual Machine, que é usada para inspirar a linguagem Java, no caso. Também tem uma PMV, né? que é do Parrot, que é a linguagem da linguagem Perl. E tem o Common Language Runtime, que é do .NET, que é uma linguagem proprietária, acho que deve ser proprietária da Microsoft. Uma outra coisa interessante seria que, no caso eu falei aqui, porque aqui o que eu quis dizer que a virtualização não é só sistemas operacionais, você também pode virtualizar processos. Isso acontece também com, acho que, se não tenho muita certeza, com os núcleos do processador.
No processador, como a gente sabe, por exemplo, tem um computador que tem 4 núcleos e tem 8 threads. No caso, seria 8 núcleos virtualizados. Também se aplica. Uma outra coisa interessante, acho que é a mais uma curiosidade, seria a parte de virtualização de sistemas operacionais como o macOS. O macOS, você não vê um cabo virtual, você não vê um Windows virtualizando o macOS. Tem um motivo para isso. O motivo é que as máquinas que da Apple, elas são autenticadas por hardware que eles mesmos, vamos dizer assim, proprietários. Um hardware proprietário que eles mesmos desenvolvem, e também tem umas linhas de comando que para reconhecer esse hardware, que é bem específico. Então você não consegue virtualizar. Você consegue virtualizar um sistema operacional Apple, o macOS, em um computador Windows, só que esse sistema não vai funcionar 100%. Não pode dizer assim, algumas das coisas não vão funcionar, por exemplo, a Apple Store, algumas aplicações como o S-Code, que é para o compilador do macOS, não vai funcionar. Algumas coisas não iam funcionar, que torna também o sistema todo inviável. A única forma de virtualizar um macOS, no caso, seria dentro de macOS. Interessante, né? Legal. Então, para você virtualizar uma máquina do macOS, tem que ter um macOS para virtualizar. Basicamente é isso. Uma outra curiosidade também, deixa eu falar aqui sobre as aplicações macOS só podem ser desenvolvidas em um computador da Apple, né? Então, como o computador da Apple por ser muito caro, o que as empresas criaram? Criaram juntamente com recurso em nuvem, no caso. Seria o Cloud Computer, no caso. Bem, eu acho que eu tô falando até demais. Eu acho que é o próximo slide isso aí. Virtualização em nuvens. Curiosidades adicionais. No caso, como a gente sabe que a virtualização vai estar transformando nosso meio com a computação em nuvem, uma coisa que ficou bastante evidente foi que a gente pode utilizar recursos de um computador a partir da internet. A gente pode ligar uma máquina virtual, no caso, né? Isso foi graças porque a virtualização ajudou em si a consolidação da nuvem, não como podemos dizer dessa forma. Porque o grande número de computadores hoje atualmente consegue criar um grande número de computadores em um ambiente um pouco menor como por dizer assim, e mais recurso computacional, dessa forma. Foi uma boa vantagem. Falando sobre a curiosidade do macOS, para você criar um aplicativo, ou então pagando para macOS, você precisa ter um macOS. Isso é bastante complicado para desenvolvedores. A virtualização em nuvem tornou possível? Alugar virtualmente um computador da macOS para a internet. Hoje em dia você pode simplesmente alugar uma máquina virtualmente, que é o seu Cloud Computer no caso, e compilar uma aplicação tanto para iPhone ou então para o macOS mesmo. E que torna bem mais fácil a vida de um desenvolvedor, no caso, né? Outras curiosidades é que, por exemplo, do cloud seria em relação a migração de tecnologia para o Cloud Computer. No caso, podemos citar aqui o banco de dados, que é uma coisa bem normal. Banco de dados, hoje tem várias tecnologias de banco de dados, como o NoSQL, SQL, e também como os registros de dados mais simples e mais acessíveis e escaláveis, no caso. Como também fala também da posição de BI, né, que é o Business Intelligence, que é uma posição que basicamente quer tomar a decisão, onde analisa os dados. Esses dados, como na nuvem, podem ser acessados por vários profissionais, independente do local, né? Fica muito mais fácil dessa análise ocorrer e também oferecer as decisões mais corretas. Gestão de fiscal. Gestão de fiscal por quê? Como uma atividade repetitiva e tem, como podemos dizer assim, ela pode ser automatizada. Com o recurso de cloud e o Cloud Computer, computação em nuvem, surgiu outras tecnologias, como seria o Machine Learning, que também faz parte do cloud. Então, podem automatizar essas tarefas e tornar mais fácil, no caso, a vida da pessoa. Outra tecnologia bastante interessante seria o telefonia, que hoje também é conhecido como VoIP, que é uma coisa bastante utilizável, que é extremamente utilizado no nosso caso, né? Como alguns, podendo em programas de reunião, podemos citar até não sei se é o nome agora,
do programa que a gente usa, mas enfim, a gente usa bastante essa tecnologia de VoIP para apresentação, tanto de aulas, também reuniões empresariais, que é uma coisa que depende apenas da internet. Então, na internet você consegue marcar uma reunião e uma coisa que é bem mais segura. Falando mais de curiosidades, seria também o cloud no mercado. Eu abordei aqui alguns 4 mercados, mas eu vou focar aqui pelo menos, eu acho que em 2. Construção só mais da parte de infraestrutura, de você montar uma infra de forma mais rápida para poder compartilhar informações com a sua matriz. Agronegócio, como o agronegócio podemos dizer que depende de estações climáticas, com o cloud computer a gente pode reunir informações tanto da relação à região, como também conseguir informações do seu próprio negócio e poder ter um melhor gerenciamento desse negócio, no caso. Que também, tanto no agronegócio como na indústria 4.0, que são 2 pontos que eu queria chegar, que é bastante interessante, porque eles são mercados que utilizam IoT, que seria a Internet das Things, que no português seria Internet das Coisas, que é basicamente pegar dados de objetos e transformar isso em informações úteis para o seu negócio. E também o varejo, né? O varejo, você não fala do varejo. O varejo basicamente seria a escalabilidade. Como a gente sabe, no final do ano tem o Black Friday. Então, empresas como que tem sites, normalmente precisam de uma escalabilidade bastante enorme. Porque não tem como programar isso esperando que venha muito para... Não venha muito para venha muito para derrubar o sistema ou pouco para desperdiçar recursos. Então, a escalabilidade do cloud computer ajuda a, podemos dizer assim, ter sempre o necessário para que aquilo não quebre e também a sua empresa tenha um bom negócio rentável. Eu falei essas coisas daí porque meu tema é um pouco curto, podemos dizer assim, não tem muitas coisas que eu possa relacionar com os assuntos relacionados à virtualização, aplicações virtuais, não tem muito relacionado com o que a gente já viu em aula, não tem muito o que associar, então o que eu pude associar foi aquela parte de processo. Então, para concluir minha apresentação, tomando conhecimento que a virtualização não é somente um sistema que roda dentro do sistema, no caso, ele não é só um SO que roda dentro do seu, e o dentro desse virtualização não é só isso, a gente também pode virtualizar processos, como também a virtualização foi uma grande precursora para a computação em nuvem, também é utilizada na computação em nuvem. E também a computação em nuvem não é só podemos dizer assim, um ambiente, é todo um ecossistema que engloba vários outros serviços. É difícil de definir o cloud apenas como ambiente, pois ele oferece muito bem mais que um armazenamento. Ele oferece serviços e outras coisas demais. Então, como a gente pode ver, não só tem a parte da TI, tem vários outros setores que estão dentro do cloud. Essa foi a minha apresentação. Obrigado. Até a próxima.